Hoje vamos tratar de um exemplo de inspiração no xadrez. Há algum tempo foi lançado um livro e logo em seguida um filme denominado A Rainha de Katwe. E vamos entender um pouco sobre o que se trata esse filme, esse livro, se tudo é verdade mesmo e como está hoje a personagem Fiona, não a Fiona do Shrek, mas a Fiona que uma então jovem que teve a oportunidade de participar de torneios internacionais de xadrez, mesmo vivendo e saindo de um país muito pobre do interior da África. Para dar início a essa jornada, é importante entender o contexto que mudou a vida da protagonista Fiona Mutesi, na comunidade chamada Katwe. Nada mais é do que uma favela muito grande, existente na capital da Uganda. A Rainha de Katwe é mais que um filme ou mais que um livro. Mergulha na resiliência humana, nas forças das relações e na capacidade de transcender adversidades. Poderíamos aqui falar da sua relação com a psicologia, com o comportamento, com a religião e com vários outros temas. Mas vamos tratar aqui especificamente de como o xadrez entrou na vida de Fiona Mutesi. Fiona Mutesi saiu da favela de Katwe, na capital do seu país, Uganda. A vida em Katwe é um desafio diário. Nesse contexto, crianças, jovens, adultos, idosos são obrigados a trabalhar durante o dia inteiro, vendendo, caminhando longas distâncias para encontrar água, um local totalmente lotado de não só pessoas, mas animais, insetos e a vida de Fiona toma um rumo inesperado quando ela descobre o intrigante mundo do xadrez. Na favela de Katwe, um mentor, professor chamado Robert Katende, desenvolveu um projeto comunitário de xadrez na favela com o objetivo de integrar aquelas crianças que não gostavam de jogar futebol em outro projeto comunitário já existente na favela de Katwe. Projeto esse financiado internacionalmente por ONGs que serviam para integração e quem sabe alguns deles se destacando, podendo ter uma chance de mudar de vida. O xadrez incluindo neste projeto era mais e somente um extra que não era visto com tanta perspectiva por se tratar de um esporte pouco praticado, tanto por homens ou por mulheres, e aqueles que praticavam xadrez em Uganda eram pessoas da elite do país, praticamente concentrados nos bairros de classe média da capital de Uganda. Ou seja, o esporte, o xadrez, chegou nessa comunidade através desse mentor que era ensinado, passado lições, mas sem nenhuma perspectiva de jogar de forma competitiva, apenas de forma recreativa. Fiona chega nesse projeto, ela é ensinada pelo seu mentor. A metodologia do mentor é muito interessante, pois cada pessoa a qual ele ensina, cada aluno a qual ele ensina o xadrez, ele pede a esse aluno para que o aluno que chegasse depois, a criança que chegaria depois, fosse ensinada por outra criança. E com Fiona não foi diferente, ela foi ensinada por sua primeira mentora. No livro conta a história, uma garotinha de 5 anos chamada Vitória, lhe ensinou, com auxílio claro do mentor, o Katende, o movimento das peças, começando pelo peão, pelo cavalo, o bispo, e assim Fiona foi desenvolvendo e criando gosto no xadrez ao passar dos meses, um processo lento que gerou resultados. A determinação de Fiona em aprender as complexidades do xadrez se torna um reflexo de sua vontade inquebrável de transcender os limites impostos por sua realidade. O tabuleiro, de forma metafísica, torna-se um campo de batalha onde cada movimento é uma estratégia para superar os obstáculos. Diferente das pessoas da classe média, as crianças
mais abastadas de Uganda, que jogavam xadrez de forma recreativa, aquilo era apenas um jogo e não dependia da vida deles. O xadrez para Fiona, que é a protagonista, mas não só para ela, mas a todos do projeto de Katende, serviam como um norte ou uma alternativa para sonhar, porque no xadrez é necessário você pensar mais à frente, é necessário você imaginar jogadas à frente, pensar em estratégia, desenvolver planos, e isso, levando para o mundo real, faz muita diferença, e foi com o xadrez que Fiona aprendeu isso. Fiona não é apenas uma jogadora de xadrez, ela é uma estrategista, uma mente brilhante num contexto onde pode muitas vezes ser subestimado. Seu talento natural, combinado com a orientação de Katende, coloca ela no caminho de se tornar uma verdadeira campeã. Ela, com o passar dos meses, vai desenvolvendo o seu jogo, inicialmente um jogo bastante agressivo, e consegue ter uma evolução muito rápida. Meses a melhor jogadora feminina do clube de xadrez de Katende, e passando mais um tempo consegue tornar-se a melhor jogadora tanto masculino e feminino do clube de crianças de Katende, a ponto que em uma situação Katende consegue inscrever a equipe amadora do clube de xadrez da favela para uma competição escolar na capital, e era uma competição para escolas, mas o clube de xadrez era um clube comunitário, com crianças que frequentavam o colégio, outras não, um país que dificilmente todos tinham condições de ir à escola, e as crianças, de forma praticamente milagrosa, conseguem a inscrição, conseguem participar, e tem um resultado surpreendente, ficando nessa primeira competição, segundo o relato do livro, no meio da tabela, ou seja, elas superaram pelo menos metade das escolas de elite do país de Uganda já nesse primeiro torneio. Não só a Fiona, como também outros integrantes secundários que faziam parte desse clube de xadrez. Dentro da trama de A Rainha de Katwe, tanto no livro quanto no filme, o personagem secundário mais importante e impactante para a vida não só de Fiona, mas de todas as crianças do clube de xadrez, é Robert Katende, o mentor, aquele que ensinou e criou este clube de xadrez dentro da favela de Katwe. Ele é uma inspiração para Fiona, pois constantemente lhe instrui a nunca desistir e lhe instrui a usar o xadrez como uma ferramenta para melhorar a condição de vida. Um segundo personagem secundário importante na trama de Rainha de Katwe é Arrete Mutesi, mãe da Rainha de Katwe e mãe de Fiona Mutesi, que durante toda a trama, que não é uma ficção, mas uma composição de vida real, incentiva da sua maneira, lhe instruindo principalmente na questão que use aquilo para sua vida ser diferente da minha. Inicialmente, a mãe não permite que sua filha participe, mas como percebe que, primeiramente, no clube de xadrez era oferecido uma refeição, um mingau, e muitas vezes Harriet não tinha comida para um dia e às vezes passavam fome alguns dias, a oportunidade de ter a garantia de um prato de mingau era a mais importante. Somente no final e mais à frente com os resultados, quando a mãe percebe que o xadrez estava ajudando na renda familiar de forma não principal, mas que complementasse essa renda, a mãe percebeu que o xadrez tinha um papel e tinha uma possibilidade mínima de mudar de vida dentro da realidade que eles estavam no meio da favela de Katwe. No primeiro torneio que o clube de xadrez de crianças da favela de Katwe, que tinha como mentor Katende, participa, eles ficam no meio da tabela, muito à frente de algumas escolas, mas um resultado até aquele momento inacreditável, pois se tratavam de crianças de uma favela que aprenderam xadrez de forma rústica,
sem computador, sem livros, baseado na tentativa e erro. O próprio professor não tinha um nível tão acima dos melhores jogadores do seu próprio clube de xadrez. Tanto que chega um momento que no livro trata, que diz assim, para a própria Fiona procurar um professor mais experiente, mais experimentado, para que o seu nível possa progressivamente aumentar, pois Katende já estava chegando ao limite. No próximo torneio, também um torneio escolar, finalmente o clube de xadrez consegue vencer tanto na categoria masculina quanto na categoria feminina, surpreendendo a todos. E nesse torneio foi sabido que ele era um classificatório para uma participação internacional no país de Sudão, e participando pela primeira vez de uma competição internacional estava não somente, apesar da história tratar-se da rainha de Cato, não somente a Fiona, mas também estava junto com ela 2 integrantes do time masculino, pois os vencedores, né, a melhor jogadora da categoria feminina e o primeiro lugar e o segundo lugar da categoria masculina júnior, foram eles classificados para um torneio junto ao país de Sudão. Neste torneio, inicialmente não tiveram condições de ir, mas devido ao chamado milagre, né, a FIDE conseguiu vagas para saírem de Uganda, o Sudão, e participarem deste torneio. Apesar que durante esse torneio internacional, agora na Rússia, a qual Fiona, como melhor jogadora feminina de Uganda, participa por equipes, junto com uma delegação feminina do seu país, que é a delegação masculina, a participação dela não foi tão boa, conseguindo apenas um empate durante as várias partidas ao qual ela jogou. Mas a lição tirada dessa história não é o desempenho enxadrístico da Fiona. Durante o livro, principalmente nos diálogos que foram feitos em entrevistas, a pessoa foi exatamente na comunidade entrevistar a Fiona, familiares, professores. Ela tinha um sonho de tornar-se uma grande mestre e sair da sua comunidade e dar uma vida melhor à sua família. Infelizmente, a questão enxadrística não trilhou um bom caminho, pois se formos buscar informações relacionadas ao xadrez de Fiona, observamos que ela ainda não tem um nível tão satisfatório e ela não joga partidas competitivas há bastante tempo. Os últimos registros de partidas que Fiona jogou são de 2019 e ela hoje em dia tem apenas 27 anos, é uma jogadora muito jovem que teria muito potencial pela frente. Mas felizmente a coisa mais importante que ela queria, que apesar de falar que seria ser uma grande mestre, não era mudar de vida e ter uma condição de vida melhor para si mesma e para sua família de forma indireta. E ela conseguiu isso, conseguiu sair do país. Hoje em dia está na universidade, cursando o curso a qual ela desejava. No livro diz que é o curso de enfermagem. Não sei exatamente se é esse curso, no país do Canadá. Então ela consegue, através do xadrez, apesar que o seu desempenho xadrístico ele não se desenvolveu tanto, mas essa não é a lição de vida, né? Aqui não estamos tratando das irmãs Polga, que tem também um vídeo aqui no canal, irmãs Polga, a qual o pai e a mãe ensinaram exaustivamente o xadrez desde pequenos em um ambiente completo, com livros, com assistência, com conhecimento, a ponto de tornar Judith Polgar a melhor jogadora feminina de todos os tempos e a 8ª melhor jogadora do mundo em 2005, masculino e feminino. Não é o caso de Fiona. Ela consegue sim ganhar competições a nível local, mas a melhor coisa é ela conseguir sair da sua realidade e ir para uma realidade melhor através do xadrez, usando o esporte como meio de motivação.
E a história de Fiona, ela serve para nos ensinar uma coisa. É possível sair de situações extremas. Existe uma frase no livro que é: use as ferramentas que tem para mudar a sua realidade. E Fiona certamente utilizou todas as ferramentas que ela tinha. Ela inicialmente estava um pouco confusa, desconfiada, participava apenas porque ali era o seu alimento diário, né, o seu mingau, mas ao passar dos meses e dos tempos ela percebeu que poderia usar o xadrez como uma estratégia, porque o xadrez ele ensinava várias lições, como pensar mais à frente, ter uma estratégia, saber se proteger, saber atacar quando necessário. Então foi uma grande lição de vida para a vida de Fiona e para inspiração para outras crianças da sua comunidade, que é uma comunidade que até hoje existe, não é uma coisa fictícia, não. Katwe é uma comunidade existente que infelizmente ainda permanece nas mesmas condições. Eu não sei se o clube de xadrez de Katende, ainda existe. Eu creio que sim, não, talvez não com ele, mas com outras pessoas. E provavelmente a história de Fiona serviu de grande inspiração para outros futuros enxadristas ou enxadristas mulheres dentro da realidade de Uganda. E aqui não tratando diretamente do xadrez, mas de forma indireta. E olha, mesmo não sendo uma jogadora assim excepcional, alto nível, ela ainda conseguiu um rating de 1400, que é um rating que muitos jogadores amadores, eu mesmo, gostaria de ter um rating oficial de 1400, porque sabemos que 1400 de rating FIDE não é a mesma coisa que 1400 de rating no Linkchess ou no chess.com. Então, é de grande exemplo a história que pode nos ajudar a entender que realidades podem ser mudadas através do esporte.